A gente conversa ao vivo com o Josué de Souza, ele que é cientista social, mestre e doutor em desenvolvimento regional, professor de ensino médio, de ensino superior e também autor do livro Religião, Poder Político e Desenvolvimento. Professor Josué, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia, ouvintes da Rádio Nova Brasília. É um prazer estar aqui com vocês. Nova O, Brasil, perdão. o prazer é todo nosso, professor, e esse papo é por conta do Dia do Evangélico, feriado aqui em Brasília é hoje e é um dia nacional também. Explica um pouco pra gente qual que é a origem dessa data, professor. O Dia do Evangélico é resultado de uma proposição da Câmara dos Deputados e sancionada pelo presidente Lula ainda no ano de 2010, e ele é comemorado no Brasil inteiro como Dia do Evangélico, porém não é feriado e muito menos ponto facultativo. Alguns estados da federações, exatamente três, comemoram como feriado, mas apenas um que é feriado nacional, que é o Distrito Federal. Professor Josué, quando a gente fala em evangélico, a gente está falando de um universo muito amplo, né? Existem várias congregações, várias linhas dentro dessa mesma religião, e todas elas estão abarcadas por esse feriado, né? Isso. Primeiro, ultimamente tem se falado muito sobre os evangélicos no Brasil, consequente, sobretudo, do crescimento de pessoas no Brasil que passaram a se identificar como evangélicos, e segundo, pelo protagonismo político que lideranças oriundas desse segmento passaram a ter na esfera política nacional e tanto nas disputas políticas locais. Quando a gente fala em evangélico, a gente está falando de uma diversidade de crenças religiosas, todas elas oriundas da Reforma Protestante, né? Mas que no Brasil, para a gente ter uma simplificação pedagógica, que o caguete de professor, né? Por favor. Nós temos três, Uhum. vamos dizer, três grupos que a gente poderia, né, identificar. Primeiro, os evangélicos tradicionais, são aqueles grupos na sociologia da religião de evangélicos de missão, né, que estão a Igreja Luterana, a Igreja Presbiteriana, as batistas tradicionais, que vieram para o Brasil a partir do final do século XIX, início do século XX, né? Depois nós temos os pentecostais, que é uma produção já brasileira de religiosidade, né? E que surge mais ou menos em 1910 até 1920, por ali. E depois nós temos o que se chama de neopentecostal, O que que nós temos são de exemplo? igrejas. Desculpa, professor. O que nós temos de exemplos no campo dos pentecostais? Os pentecostais, a maior delas é a Igreja Assembleia de Deus, mas só a Assembleia de Deus também é um outro universo, porque ela não é Sim. homogênea no Brasil inteiro, mas ela surge no Brasil em 1910 a partir do Pará, né, em Belém do Pará, e tem um outro grupo que surge em São Paulo, certo? A partir da Igreja Congregação Cristã no Brasil, né? Ok. Esses surgem aí no início do século XX, que é o maior grupo se a gente for pensar numericamente, né? A Assembleia de Deus é a maior igreja do Brasil. Depois nós temos os chamados neopentecostais, que surgem no Brasil a partir da década de 70, né? E que são igrejas que são oriundas do pentecostalismo, mas ela tem uma característica de ser mais ligado a uma liderança carismática e mais personalista na sua forma. Tem Igreja Universal, a Igreja a, a Bola de Neve e várias outras que vão surgir a partir daí, todas essas sempre com uma figura específica puxando esse grupo, né?
Os pentecostais têm uma organização mais congregacional, atuam mais em grupo, também com lideranças carismáticas específicas, mas atuam mais em grupo. E os de missão têm uma característica de serem menos proselitistas, né? É mais quase que uma herança familiar. Uhum. Professor, hoje os evangélicos são uma parcela ainda bastante significativa da população brasileira. A gente veio ouvindo nos últimos anos, por exemplo, que houve uma diminuição de pessoas que se declaravam católicas, ao passo em que houve um aumento de pessoas que se declaravam evangélicas. Esse ainda é um movimento que vem crescendo, sobretudo aqui no nosso país, ou o cenário hoje é de estabilidade ou até mesmo de diminuição? Não, há um momento de efervescência na disputa pelo mercado evangélico no Brasil, sobretudo dentro do segmento que a gente poderia abarcar como cristianismo, né? Há uma disputa bastante acirrada entre o catolicismo e os evangélicos, né? E muito esse feriado que vocês estão comemorando hoje em Brasília, né? É uma articulação da bancada evangélica e calendário também é política, Sim. né? Eu sempre gosto de brincar nas minhas aulas que eu digo assim, falar de Estado laico num país que começou como uma missa e falar de Estado laico em que nós temos mais feriados evangélicos, mais feriados religiosos, perdão, do que feriados civis, é uma tarefa bastante, Sim. né, difícil. Nós temos mais feriados, né? A gente tem 12 de outubro, que é dia da Nossa Senhora Aparecida, nós comemoramos, né? A maioria das pessoas talvez consideram como dia das crianças, mas é um feriado porque é dia de Nossa Senhora Aparecida. Natal, que a gente está chegando aí, é um feriado religioso e todos nós vamos comemorar, independente da nossa crença. Corpus Sexta-feira Christi. Santa, Corpus Christi, né? Próprio E dia tem de vários. finados também, né, professor? O próprio dia de finados. Isso. Nós temos mais feriados e esses feriados são mais respeitados pela população muitas vezes do que feriados civis, né? E que são importantes para a cidadania, como 1º de maio, né? 7 de setembro, 15 de novembro, né? Que faz parte da nossa história civil e da nossa história de cidadania. E o surgimento desse feriado está carregado com isso. Os evangélicos, se calcula que a gente está em torno de 30% de evangélicos no Brasil. Nós estamos ainda esperando os dados do censo de 2020, que está atrasado por uma série de questões, mas o Datafolha considera que a gente tem em torno de 30%. No censo de 2010, para vocês terem uma ideia, nós éramos no Brasil 20% de evangélicos. Então temos um crescente da população evangélica. Se calcula que no próximo censo de 2030 nós teremos metade da população brasileira se declarando evangélico. Esse não é um fenômeno, também tem pessoas crescendo, um fenômeno de pessoas que se declaram sem religiões. Mas, respondendo a tua pergunta, Ariane, a gente tem um processo de efervescência nessa disputa pelo mercado evangélico e que vai representar também essa disputa, cravando dias do evangélico, outras religiões ou outras culturas se organizando também para cravar os seus, os seus feriados e os seus símbolos, né? Tem um fenômeno de câmaras de vereadores pelo Brasil inteiro fazendo monumento pela Bíblia, né? Monumento por alguma figura evangélica, e aí a gente está resultado dessa disputa do mercado religioso. Professor, ainda sobre essa questão do feriado em si, eu às vezes escuto no meu dia a dia mesmo alguns comentários assim, olha, se for criar um dia para cada religião, a gente não vai trabalhar mais, né? Às vezes eu percebo ali quase com um tom de preconceito, né, em relação ao dia do evangélico, mas olhando racionalmente me parece fazer um pouco de sentido também, né? Outras religiões têm os seus dias, mas não viraram um feriado, né, professor? É fruto da nossa cultura brasileira. A cultura brasileira é carregada de crença religiosa, né? Nesse país até ateu diz graças a Deus, né? Então assim é carregado de sentido religioso a nossa cultura, né? Característico da cultura brasileira.
de diferentes matrizes religiosas. Eu acho que a disputa vai acontecer e é até uma consequência do processo de modernização da sociedade. Quanto mais moderna é uma sociedade, mais diversa ela é, mas quanto mais diversidade, mais conflito também, né? Na Idade Média não tinha disputa em torno da religiosidade, porque ou você era de uma religião ou você não, né? Então, quanto mais diversidade tu vai ter de todos os tipos, aí não estou falando só da diversidade religiosa, diversidade sexual, diversidade, todos os tipos de diversidade, mais conflito a gente vai ter, né? O que a gente tem é que ter a sensibilidade de conseguir garantir que todos os tipos de crenças religiosas e até de não crença religiosa, né, seja respeitado. Né? Agora, a disputa de colocar um feriado evangélico, o outro vai querer colocar um feriado católico. Agora, o Senado acabou de aprovar um feriado da consciência negra, que também ela forma com as religiões de matriz africana, porque não tem como separar, né, a cultura negra da religiosidade também desse grupo social. Então, faz parte da disputa da própria sociedade. Que a disputa fique nos espaços que a sociedade moderna elegeu para a disputa, que é nas câmaras, no caso de vocês, na Câmara daí do Distrito Federal, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras políticas que a gente escolheu, e essa disputa fique ali e não se transforme em intolerância religiosa, que é um problema crescente também no Brasil. Muito bem, 8 horas e 56 minutos, a gente conversou ao vivo com o Josué de Souza, ele que é cientista social, mestre e doutor em desenvolvimento regional, professor e autor do livro Religião, Poder Político e Desenvolvimento, diretamente de Santa Catarina, nos ajudando a entender um pouco mais sobre essa data. Professor, muito obrigada por hoje, seja sempre bem-vindo à Nova Brasil. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Um grande abraço, professor.